Olá, pessoal. Vou fazer aqui uma busca na base de dados Scopus com o termo nomofobia. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente clica aqui em Scopus, não é? E vai chegar a essa página, onde que a gente vai colocar aqui o termo nomofo. E aí eu coloco o asterisco, porque pode vir vários outros termos, como nomofobia, nomofóbico, em inglês, no caso. Então, a gente não faz restrição de data, nem nada. Veja que eu já tinha feito essa mesma busca anteriormente, né? Então, obviamente, vai dar o mesmo resultado, 155 documentos. Aqui ele. Então, o que acontece? A gente pode analisar, como o Web of Science a gente já viu. Essa análise é bem mais simples do que VozViewer ou outro software de análise. Esse aqui é a análise do próprio Scopus. Aí desses 155 documentos, o mais velho tem 10 anos, né? Vai completar 11. E tem, a partir do início, o crescimento dele. Né? Como o 2021 está no início, ainda não dá para saber qual é o comportamento dessa curva. A gente tem os autores, que são mais populares, né? Então a gente pode abrir e aí mostrar que tem a Griffiths, né? Tem 7 trabalhos com essa temática. Depois vem Bragazzi, Aguilera Manrique, Gutierrez, Marques Hernandes, Will Dirin e outros. Depois vocês vão ver mais adiante uma análise que vai além disso daqui, né? Ou seja, você tem os 15 principais autores, que são esses que estão aqui na lista, né? Que no mínimo tem um trabalho. Muito bem. A gente tem também quais são as instituições, ou seja, as universidades que mais publicam. No caso, essa daqui é a que tem mais documentos, e outras não tão conhecidas, né? A coisa interessante é que aparece o Rio de Janeiro com 3 trabalhos, a UFRJ. O que mais que a gente tem? Geralmente são artigos de periódicos, os 155 são 126. Pelos países, a gente tem, né, no caso, a Turquia, em primeiro lugar, com muitos trabalhos, 31. Aí vem a Índia, a Espanha, Estados Unidos e Reino Unido, Itália e o Brasil, que aparece também aqui no ranking, com 7 documentos. É basicamente só isso que tem aqui no caso do Scopus. O que nos interessa, voltando para os resultados, fazer a exportação desse material. Então, a gente vai marcar todos eles, 155, né? Eu já tinha colocado aqui embaixo que aparecessem 200 por vez, né? Então, aqui estão todos eles, 155, 200 por vez. E vamos exportar, vamos marcar todos e vamos exportar no formato de todos os campos, porque a gente quer saber também como é que funciona a ligação, né, das palavras-chave que aparecem dentro dos documentos e também os resumos e todos os outros campos, inclusive as referências, ou seja, em cada documento quais são os autores que são referenciados no documento. Tem vários tipos aqui de formatação. Podia importar, depois eu vou fazer isso, exportar para o Mendeley, para fazer um outro tipo de análise, mais de forma mais qualitativa, ou de uma forma mais quantitativa, que é essa daqui. Eu vou fazer usando o formato CSV, eu vou exportar, né? Então aqui vou salvar. Agora eu vou chamar então o VozViewer e vamos fazer algumas outras análises. Muito bem, então eu vou criar uma visualização usando os dados bibliográficos, ok? Então, eu vou colocar aqui no formato que ele lê do Scopus, vou marcar aqui a aba Scopus,
e vou achar. Então, ele está aqui nos downloads. Tá aqui, esse aqui. Então, marquei e vou para o próximo. Aí, a gente já conhece aqui, né, essas várias coisas. Então, por exemplo, como é que são esses trabalhos, né, em termos de citação? Então, a gente pode ver quais são os documentos, ou seja, documentos aí, no caso, sempre são os artigos ou os materiais que a gente teve como resultado. Geralmente, a gente viu que são artigos de periódicos. Quais são os mais citados? Então, a gente vai colocar qual é o mínimo que a gente quer de citação no documento. Tem 155, mas qual é aquele que tem pelo menos uma citação? E aí, nesse caso, 106 são colocados aqui. Se você achar que é pouco uma citação, você coloca, não, tudo bem, então 2. Então, você tem 85 documentos que tem pelo menos 2 citações. Vamos colocar 3, 74. 4, 64, 5, pronto. Ele tem pelo menos 5 citações, né? Acho que é razoável. Mas a gente pode ir avançar quantos a gente achar melhor. Se é um tema novo, a gente pode até deixá-lo com menos citações, né? Quando é um tema mais maduro, a gente pode aumentar isso aqui para no mínimo 10 citações, né? 8 citações. Vamos lá. Então, vamos seguir aqui. Então, a gente tem 60 documentos. Aqui aparece, ó, pela listagem, né, do número de citações, ó, no mínimo 5 e o máximo 205. E aí, vamos rodar a visualização. Temos essa forma de visualização. Então, na centralidade da rede é esse Wilderin. Veja que ele não é o que tem o maior número de documentos, mas é aquele que é mais citado. Vocês lembram que aqui no Scopus, quando a gente pediu para eles analisarem os dados, que tinha um maior número de documentos aqui dentro do Scopus. Então, como a gente pode ver aqui, quando analisa os dados, os documentos por autor, se tem aqui esses autores aqui como os que mais publicam, porém, o mais citado é esse aqui, ó, que aparece nessa colocação. Tem 5, mas é o autor mais citado. Não é? Então, você vê como é diferente a visualização. Olha, isso aqui é o Wilderin. Quando a gente cita aqui ele, vocês notam que aqui embaixo, ó, aqui, ó, nessa região daqui de baixo, aparece qual é exatamente o documento, ou seja, o artigo que tem um maior número de citação, que é esse aqui, explorando as dimensões da nomofobia. Muito bem. Daqui, se você quiser, você pode usar o frames. Eu gosto muito de frames, porque às vezes tem uma visualização melhor. E aqui todos os outros autores formando aqui 10 clusters. Né? Então, 10 clusters porque a gente colocou 5. Se a gente tivesse colocado mais, então, por exemplo, vamos colocar aqui mais, maior número de citações. Vou botar 6 ou 7, 8 citações. A gente vai ver que essa rede ela vai ficando menor. Né? Então, a gente tem aqui ainda, obviamente, a centralidade, né, desse autor e todas as ligações que tem. Nesse caso, a gente tem aí um cluster com 9. Né? Então, os autores que publicam nesse campo com, no mínimo, aquele número de citações. E toda vida que a gente colocar aqui o mouse, vai aparecer aqui naquela região qual é a literatura em questão. Muito bem, essa aqui é uma forma. Né? É possível, mais uma vez, também localizar essa rede de autores mais citados pelo ano. Então, aqui são esses, né, de 2019, né? Olha esse aqui de 2020. Então, são esses os mais recentes. E conforme ele for mais escuro, são os mais antigos. Né? Então, por exemplo, esse é de 2015, então ele tem um número acumulado de citações ao longo do tempo, junto com esses outros que estão mais escuros. Aqui é pela densidade da visualização, também a gente pode diminuir ou aumentar essa escala, ó, né? No caso, a visualização, o tamanho dela também, né? Conforme for maior, a centralidade. Assim também fica legal da gente identificar quem são os autores mais influentes.
E aqui também a gente pode ter essas redes com os clusters. Muito bem, então vamos lá. Podemos criar, como a gente viu aqui, diversas maneiras de visualização desses dados. A gente pode ver também então ali foram os documentos, né? E a gente pode ver também quais são as organizações, quais são as fontes, ou seja, as revistas que mais recebem citações também, a gente pode ver. Então, basicamente são essas 3, porque é o default. Vamos ver qual seria. Vamos lá. No mínimo 4 documentos. São só essas 3 fontes, mas se a gente diminuir para 3, vão aparecer mais, vão aparecer 10. Então, seriam essas, onde é mais provável que elas recebam trabalhos dentro dessa linha. Então, isso é bom para prospectar futuros trabalhos nessa área. Aqui a gente vê que tem 4 clusters, né? Ou seja, você tem esse vermelho com mais itens, né? Que são exatamente esse. Então, esses seriam uma outra forma também da gente estudar um assunto. É possível também a gente fazer o seguinte, por exemplo, em cima dos documentos, eu esqueci de mostrar o maior número de citações. Muito bem, né? Então, por exemplo, esse trabalho aqui, junto com esse que são os mais citados, inclusive esse aqui tem até um maior número, se eu clicar 2 vezes, ele vai abrir exatamente, qual é o artigo. Então, isso também é possível fazer no VozViewer. Você clica 2 vezes e você consegue chegar lá no documento. Se você tiver na rede, aí você vê se é possível você baixar. Tá vendo aqui, o download PDF. Ok, então é mais ou menos isso que... E aquelas outras formas que eu já tinha mostrado para vocês. Cadê? Onde que eu tô? No VozViewer. Né? Como, por exemplo, você criar um mapa com os dados bibliométricos. Então, no Scopus, a gente vai localizar, mais uma vez, aqui ele, e vamos rodar. Né? Só com o resumo. (82 palavras, com no mínimo 10 vezes. Pode diminuir para 5. E aí, essa visualização. Ok? E, de novo, a gente verifica quais são os clusters. São 4 clusters. Então, o maior é o primeiro, com 39 termos. Então, aqui, a gente consegue ter uma ideia, assim como é no método quantitativo, que a gente tem análise de cluster, que a gente dá um nome para o grupo, né? Dá um nome para aquele agrupamento. Que nome você daria para esse? Então, é onde entra uma análise mais, digamos, qualitativa, né? Porque são 4 grupos, que nomes vocês dariam? Aí eu vou mostrar para vocês um trabalho que nós publicamos que utilizou a análise do VozViewer para fazer uma análise dentro de uma temática. Então, é isso que eu vou gravar agora para vocês.